Olá pessoal, boa noite. Vamos dando continuidade à nossa matéria. Hoje então nós vamos começar a entrar na radiologia odontológica propriamente dita, tá? Então antes da gente começar, eu queria só falar para vocês, que a gente vai ver então são os dois tipos principais de radiografias usadas, na radiologia odontológica. Que é ela, a radiografia intrabucal, como o próprio nome já diz, dentro da boca. Então o filme, ele é posicionado, filme receptor, O filme, ele é posicionado dentro da boca, tá bom? Na próxima aula, na aula de hoje, na aula que vem, a gente vai falar sobre a radiografia intrabucal, certo? Sobre o aparelho, sobre o filme radiográfico e sobre o posicionamento, tá? Então, o filme ele vai dentro da boca, ok? Aqui é um posicionador, tá? Para não ter distorção na imagem. E aqui é o aparelho de raio-x. E esse tipo de radiografia, ele vai nos dar imagens parecidas com essas, tá? Que são imagens do dente propriamente dito. Bom, então, a radiografia intrabucal, onde o filme vai dentro da boca, e a radiografia extrabucal, que a gente vai ver nas aulas, a seguir aí, as próximas aulas. O que é a radiografia extrabucal? Onde o filme ele é posicionado fora da boca, tá? Aí o feixe de raio-x, ele vai estar sempre perpendicular ao filme radiográfico, tá bom? E a gente vai ter imagens parecidas com essa daqui. São radiografias do cérebro, cefalométricas, e não do dente propriamente dito. Essa radiografia primeira aqui, que a gente viu, é a radiografia panorâmica. Ela é uma radiografia muito comum, na odontologia, e ela é considerada uma radiografia extrabucal. Bom, e nas aulas a seguir a gente também vai estudar sobre ela. Mas hoje, hoje na próxima aula, nós vamos nos atentar às radiografias intrabucais, tá? Que é que o filme vai dentro da boca e a gente radiografa o dente propriamente dito, tá bom? A gente tem imagens dentárias. E na aula de hoje, então, a gente vai falar um pouquinho, sobre o aparelho de raio-x, esse é o aparelho que a gente usa para fazer as radiografias intrabucais, e também um pouquinho sobre os filmes, tá? Utilizados também nas radiografias intrabucais. Então, começando aqui pelo aparelho, certo? Sobre a composição do aparelho. Primeiro vou falar um pouquinho para vocês, então, do aparelho, que o aparelho de raio-x, eles são os que produzem os raios-x, certo? E esses raios-x, produzidos pelo aparelho, eles vão atravessar os tecidos do paciente, aqui no caso, o dente, certo? E vai atingir um receptor digital ou um filme radiográfico, certo? E assim vai formar a imagem radiográfica. Então, qual que é a constituição do aparelho de raio-x? O aparelho de raio-x ele tem uma base. Essa base ela pode ser fixa, certo, na parede, ou ela pode ser móvel, com rodinhas. Ele tem um painel de controle. O painel de controle ele pode, tanto vir acoplado aqui na caixa, como vir como se fosse um controle remoto. E, nesse painel de controle, a gente vai conseguir ligar e desligar o aparelho, regular o tempo de exposição, certo? E fazer o disparo do feixe de raio-x. Então, aqui, ó, a gente regula, o tempo de exposição e faz o disparo. Aqui, nesse aqui, a gente vai regular o tempo de exposição aqui. E essa controlinho aqui, onde a gente aperta, a gente tira ele daqui, afasta para longe, e faz a exposição do raio-x. Ele
também vai ter o braço articulador, que é toda essa região aqui, ó, tá bom? E aqui também, certo? Que vai possibilitar o movimento do cabeçote, certo? Vai conseguir que a gente faça um correto posicionamento, né? Então, vai permitir, né, movimentar o cabeçote, tanto no sentido horizontal, quanto no sentido vertical, tá bom? Pra gente acertar o posicionamento. O cabeçote, propriamente dito, certo? Que é aqui onde são produzidos os feixes de raio-x, aqui, ó, certo? E o colimador, que é essa região em cinza aqui, ó, acoplada no cabeçote. Então, aqui é o cabeçote e aqui o colimador. Aqui é a mesma coisa, aqui o cabeçote e aqui o colimador. E para que serve esse colimador? O colimador ele vai restringir, ele vai orientar o feixe de raio-x, certo? Vai orientar só para aquele ponto ali que eu quero, né? Para evitar um número maior de tecido irradiado, né? Uma radiação desnecessária, uma radiação secundária, tá? Então esse colimador ele vai orientar os feixes de raio-x para, né, a região ali que eu quero radiografar. Então aqui só pra gente, né, lembrar, ele vai ter uma base, certo? Que a base pode ser fixa ou pode ser móvel, aqui no caso é uma base móvel que tem rodinha. O painel de controle, onde eu vou conseguir ligar, desligar, ajustar o tempo de exposição e fazer o disparo do feixe de raio-x. O braço articulador, que vai me orientar na hora do posicionamento, tá? Para eu conseguir tanto ali na vertical, quanto na horizontal, para fazer o posicionamento correto da região que eu quero. O cabeçote, que é onde é produzido o raio-x em si. E o cilindro de extensão, né, o colimador, que vai estar ali então para orientar os feixes de raio-x para ele chegar ali na posição que eu quero. E o que tem dentro desse cabeçote, certo? A gente vai ter a ampola, que é onde, né, é produzido os feixes de raio-x, fonte de energia, tá ok? Dos dois lados. Todos esses equipamentos aqui dentro são embebidos em óleo, tá bom? E aqui, né, eu vou ter o colimador propriamente dito, né? Então, aqui, ó, vou ver aqui, ó, quanto feixe de raio-x não sai aqui. Aí chega aqui, ele se restringe a esse espaço, tá bom? Então, aqui vai orientar ali os feixes de raio-x. Aqui, vocês sabem mais do que eu, né? A formação, então, do raio-x. Como que é feito, então, né? Então, a gente tem aqui a fonte de energia, certo? Onde vai aquecer esse filamento. Aqui, né, a parte negativa, o cátodo, certo? E vai formar nuvem de elétrons. Esses elétrons, eles vão ser atraídos pelo polo positivo, né? Pelo lado oposto. E quando esses elétrons se chocam aqui nesse lado positivo, ele forma o raio-x propriamente dito, tá bom? Aqui só pra gente ver, né, uma ampola de raio-x real, tá? Então a gente tem o polo negativo, onde é formada as nuvens de elétrons, né, o cátodo. E o ânodo, que é o polo positivo, que é onde os elétrons vão se chocar e assim formar o raio-x. Esse envelope, né, essa ampola, ela tem que ser a vácuo, né, o vidro a vácuo. O que significa isso? Não pode ter oxigênio lá dentro. E por que não pode ter oxigênio? Se a gente tiver moléculas de oxigênio aqui dentro, quando os elétrons eles são formados, eles se chocam com essas moléculas de oxigênio e vai interferir na formação do raio-x, certo? Então, por isso, não pode ter oxigênio lá dentro, tem que ser um elétron puro, tá? Para ele conseguir formar o maior número de raio-x.
e a corrente elétrica. Agora então nós vamos falar um pouquinho sobre, né, os filmes radiográficos e hoje em dia, né, que vocês vão trabalhar com isso, os filmes radiográficos eles estão saindo de cena e estão dando lugar aos receptores digitais, tá? Que a gente vai falar um pouquinho aqui pra frente. Então, né, qual é a função do filme radiográfico, certo? Como a gente falou lá no primeiro slide, né? O feixe de raio-x vai passar pelo tecido do paciente, né? Vai passar pelo objeto e vai incidir todas as informações, certo? Daquela superfície ali, daquela região que ele passou, em uma superfície de registro, tá? Que vai ser o filme radiográfico ou o receptor digital. E assim vai formar a imagem. Aqui é a evolução do filme radiográfico, tá? Então, primeiro, né, o filme radiográfico convencional, certo? Depois, aqui já vai dar lugar ao receptor digital, tá? Onde aqui vai ser formada a imagem, né? Vai captar e a imagem vai ser formada no computador e com fio, certo? E o sistema mais moderno, que não precisa de fio, é o sistema wireless. Então, qual que é a composição do filme radiográfico? A gente tem o filme aqui radiográfico, propriamente dito, certo? Esse filme radiográfico, ele é envolto por um papel preto, então, tanto à frente quanto atrás, a gente tem um papel preto. Na parte de trás, ele vai ter uma lâmina de chumbo, também, né, para segurar a radiação ali. Então, a radiação passou pelo dente ali, né, pelo tecido, passou pelo filme radiográfico, a lâmina de chumbo vai segurar ele, para ele não dar continuidade, né? Evitar também a radiação secundária, certo? E o envoltório externo. O filme radiográfico convencional, ele precisa passar pela fase do processamento da imagem, né? A gente precisa revelar o filme. Então, para isso, a gente precisa de uma sala escura, certo? Uma sala, então, que seja à prova de luz, porque a luz, ela pode queimar o filme radiográfico. Se a gente abrir, né, o filme na luz, o filme queima e a gente perde o exame que a gente fez, certo? Então, ele tem que ser à prova de luz, tá? Deve ter apenas, né, a iluminação branca, que é uma iluminação de segurança, que a gente só liga para limpar, né, para caso precise. E a iluminação, né, de baixa intensidade, que é a iluminação vermelha, tá? Que a gente chama também de iluminação de segurança. Deve ter baixa intensidade e o comprimento de onda deve ser longo, tá? Para não interferir na hora da revelação. E essa, né, deve ter no máximo de 15 watts e deve ficar a 1,22 m de altura ali da superfície de revelação. Como no consultório odontológico, muitas vezes a gente não consegue ter uma sala só para revelação, então o que a gente encontra? As câmeras de revelação, que são caixas, ó, como essas aqui, certo? São caixas escuras, de tom avermelhado, tá? Por conta do comprimento de onda, onde a gente vai colocar a mão lá dentro com o filme radiográfico. A gente abre o filme radiográfico lá dentro e faz o processo de revelação. Vamos ver se vocês se lembram, certo? Então, a gente tem primeiro, né, sempre da direita para a esquerda, o revelador, certo? Depois a gente passa na água e depois no fixador, certo? E depois que a gente deixa aqui de mínimo 5 a 10 minutos ali no fixador, a gente lava com água de novo e tá pronta a nossa radiografia. Mas, como, né, falei, os filmes radiográficos convencionais, esse processo de revelação, ele tá ficando de lado. E de agora em diante, muito provável, se vocês forem trabalhar em algum centro de documentação, vocês não vão trabalhar mais com filme radiográfico, vocês vão trabalhar
com a imagem digital, com o receptor digital. Então, a imagem digital ela revolucionou a radiologia e inúmeros setores estão mudando de filme para os sistemas digitais. Então, aqui, ó, né, esse aqui é o receptor digital, a gente põe um saquinho, né, de gelinho nele e ele vai dentro da boca do paciente. Esse aqui tem um cabo, né, e que se conecta direto ao computador. O aparelho de raio-x é o mesmo, não muda, tá? A única coisa que vai mudar ou vai ser o filme radiográfico convencional ou vai ser o receptor digital, tá? Os receptores eles são mais sensíveis, então o tempo de exposição dele é menor, tá? Então a gente posiciona o filme na boca, como se fosse um filme radiográfico, a gente posiciona o receptor na boca e faz o disparo normalmente, como a gente faria com o filme radiográfico. E ao invés da gente ter o processo de revelação, né, esperar secar e tudo mais, a imagem ela sai diretamente formada no computador. E como que é formada essa imagem, né, no computador? A imagem ela é formada por pixels, igual quando a gente tira foto, né, seja do celular, né? Quantos mais pixels, maior a qualidade da imagem, né? Aqueles quadradinhos. Se a gente pegar uma imagem e aumentar bem ela fica cheia de quadradinhos. E o princípio, né, da formação de imagem é o mesmo, tá? Então, quando o raio-x, né, ele vai bater ali no receptor digital, então, ó, quando, né, a absorção do raio-x, né, gera uma pequena voltagem em cada pixel do detector. E o valor atribuído, né, o valor dessa voltagem, né, a cada pixel, ela vai representar uma intensidade do nível de cinza nessa imagem. Então aqui a gente consegue ver, ó, 274, 203, 190. Então cada número desse representa um tom de cinza. E juntando todos esses tons, a gente consegue formar uma imagem. Então, esses valores são armazenados no computador e vão representar a imagem. E quais são as vantagens, então, da gente trocar o filme tradicional, né, convencional, por o receptor digital? Vai eliminar aquela fase do processamento químico, da revelação, do revelador, água, fixador, porque muitos erros acontecem nessa revelação e a gente acaba perdendo o exame radiográfico, tá? Vai eliminar os resíduos perigosos resultantes do processamento. Então, para a gente eliminar fixador, revelador, são produtos tóxicos, tá? Então, elimina essa fase, né, de eliminação dos resíduos. Elimina as lâminas de chumbo. Lembra que no filme a gente tem o filme radiográfico propriamente dito. O filme radiográfico é envolto pelo papel preto e tem uma lâmina de chumbo para segurar ali a radiação. Então, com o receptor digital a gente também elimina essa lâmina de chumbo. Então, ele é muito mais ecológico, tá? Evita os erros de processamento, né, na hora da revelação. Então, consequentemente, a gente tem um melhor diagnóstico, um diagnóstico mais preciso, certo? As imagens elas podem ser transferidas de um profissional para outro pelo WhatsApp, pelo e-mail, tá? Sem alterar a qualidade da imagem. A imagem continua, né, a mesma. Requer menos radiação que o filme convencional, certo? Então, se requer menos radiação, a exposição do paciente, a nossa exposição também é menor, certo? E além disso, a gente pode trabalhar essas imagens no computador, aumentar o contraste, né? Então, fazer medições, certo? Quanto que eu tenho de altura de osso? Quanto que eu perdi de altura de osso? Fazer medidas comparativas, tá? E permitir realças, medições e correções da imagem propriamente dita, ali no preto e branco, na saturação. A gente consegue mexer na imagem
o que no filme convencional a gente não consegue também. Bom, então a aula de hoje foi isso, uma aula bem simples, tá? Para vocês se familiarizarem, né, com o aparelho de raio-x e os filmes radiográficos, tá? E a partir, né, de agora que vocês forem trabalhar, vocês já têm que ir se inteirando com a odontologia, né, a radiologia digital que está vindo aí e cada dia ganhando mais espaço, tá bom? A atividade referente a essa aula tá lá, né, no Google Classroom. Lembrando que eu tô online no horário de aula, então vocês podem me mandar perguntas, tá? Lá nos comentários que a gente vai conversando. E atividade para entregar até a próxima aula, mas eu deixo tudo anotadinho lá para vocês, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite.